pessoas! Vamos para mais um Além das Linhas. Eu sou Antônio Curti. Além das Linhas, esse programa de entrevista maravilhoso que está aí nas paradas de sucesso. Olha só, coisa maravilhosa. Sempre figurando entre os 10, os 5 podcasts mais ouvidos no Spotify. Também muito obrigado pela sua audiência no YouTube. Gente, vamos lá, os recadinhos. Primeiro de tudo, sabe o que eu me sinto fazendo os recadinhos? O Silvio Santos anunciando a telecena no final, assim. Sabe, tipo, do nada ele tira uma telecena do bolso, aí ele começa a falar que você ganha fazendo mais e menos pontos. Eu não sei se ainda assim funciona. Mas eu tenho que dar os recadinhos, sempre muito importante. O primeiro deles é aquele clássico do YouTube, desde 2006, as pessoas falam isso no YouTube, que é o like, porque você ajuda o like aqui com mais alcance no vídeo. Então, se você gostou da entrevista, deixe seu like. Se você não gostou, não existe o botão dislike. Ele é uma miragem, tá? Ele não funciona. Ele apenas é uma forma de as pessoas acharem que elas têm opção de dar o dislike, mas ele não existe, tá? Apenas existe o like. Então clique no like aí para as nossas entrevistas chegarem a mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para quando tiver entrevista nova você ser notificado, certo? Seguinte, o segundo aviso é que o nosso podcast é trazido a você por kto.bet.br e a gente tem novamente o recadinho do ganho antecipado. Como funciona? Às vezes você está com sono, né? O jogo da Libertadores acabando aí 11 tralalá, o jogo da Copa do Brasil 11 tralalá, às vezes tem uma corrida de Fórmula 1 de madrugada, e aí você fala, quero nanar tranquilo, sabendo que já deu green, já está tudo certo. Pois bem, temos o ganho antecipado para isso. Como funciona? Sua aposta é considerada vencedora assim que o time escolhido, no caso no futebol, né? Eu dei exemplos de outros esportes, mas funciona no futebol. O time escolhido abrir 2 gols de vantagem, tá? Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu no passado, lá em Guayaquil, quando o Barcelona de Guayaquil abriu 3-0, se você tivesse o ganho antecipado, já teria dado o check com aí o ganho antecipado. Mas, como funciona? Importante explicar como funciona, porque não é automático. A promoção vale para apostas simples, múltiplas sistemas e até na ferramenta criar aposta. Basta realizar a aposta antes do início da partida, exceto, obviamente, na opção empate, né? Porque o empate não tem como ter 2 gols de vantagem, o empate é um empate. E os eventos que possuem esse recurso terão um símbolo em verde ao lado, tá bom? Indicando que eles são elegíveis ao ganho antecipado. Então não são todas as apostas, elas têm um íconezinho verdinho do lado e esse recurso está disponível em mais de 40 competições ao redor do planeta Terra. Então aproveite o ganho antecipado em kto.bet.br. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos. Bom, vamos ao nosso convidado hoje. Eu vou ler aqui. Vou ler. Que medo! O convidado desta edição é um narrador jovem, mas já experiente, com muitos anos de rádio e que nos últimos anos está também na TV. Voz do campeonato italiano. E faz transmissões per amore deste campeonato com tradição. Tinha que ser assim para começar, né? É lógico que tinha que ser assim. Vinícius Moura, que prazer. Muito obrigado pelo aceite do convite deste humilde programa. Eu que agradeço o convite, Curti. Me sinto lisonjeado de estar aqui ao seu lado. Já assisti várias edições do Além das Linhas. Mentira. Sim, já assisti. E agora sobretudo... eu vou fazer... Cris, agora eu virei Perdidos na Noite, cara. Cansei, velho. Gui, você tá testemunha também. Agora é caos, velho. Caos. Agora é caos. Eu tava muito comportado, desculpa. Eu sei que você assistiu. Você me falou. Não, eu adoro assistir entrevistas, sobretudo de narradores. É uma coisa que eu adoro, porque assim, às vezes no dia a dia na redação, a gente trabalha com vários na ESPN, mas não tem oportunidade sempre de parar e conversar com um cidadão 2, 3 horas, 1h30, enfim. E no podcast você acaba aprendendo muito. Então, ouvi algumas vezes as entrevistas do Ari e do Fernando Nardini, que são 2 grandes companheiros que estão com a gente lá na ESPN. Sabe então, muito obrigado. Tem um podcast, depois eu te mando, que são entrevistas só com narradores de beisebol. Eu sei, já conheço. O Bira já te passou esse aí? Exatamente, Voice of Baseball. Isso, é um bom podcast para quem gosta de narração, independente do beisebol ou não. Eu já pode começar com esse tema. Como você se sente sabendo que você não vai fazer transmissão de beisebol comigo, mas você ficou triste com essa notícia? Olha, é uma notícia que veio a público recentemente, eu já estava sabendo, né, no dia a dia ali. Olha que fofo, a Rádio Disney tá... Exatamente, mas foram boas madrugadas fazendo jogos por aí com o Antônio Curti, hein? Eu entrei para fazer beisebol em 2023, fiz 23, 24 contigo, muitos jogos com o Bira também. Aprendendo muito com vocês, porque quando eu cheguei não sabia quase nada. Ainda sei muito pouco, mas agora dá para tomar conta da transmissão de forma mais calma e tranquila. Eu comecei assim com essa autopromoção maravilhosa. Eu gosto quando o programa é sobre o entrevistador. Dane-se o entrevistado. Né? Eu vou fazer uma autopromoção aqui, como eu sou fantástico, as pessoas vão sentir minha falta.
Óbvio que eu tô brincando. Mas para começar sobre esse assunto, Vini, uma coisa que me chama muito a atenção em você, uma coisa que eu já elogiei pelas suas costas, e todo mundo elogia também, eu acho que é importante dizer isso, é a sua preparação. E o beisebol é um esporte. A gente vai falar muito de futebol e tal, mas eu queria usar esse exemplo do beisebol para mostrar até a ética profissional do Vini. O beisebol é um esporte muito difícil de aprender para quem não está ambientado, quem não assiste às vezes desde criança, adolescente, como foi o meu caso, o caso do Paulo, o caso do Bira. Como que foi para você, tipo, mergulhar num negócio? Porque assim, seria equivalente para mim, eu acho, começar a comentar hóquei na grama, tipo, narrar no caso. Seria começar do zero, né? Do zero, porque eu imagino que fosse do zero. E você chegou num ponto de conseguir ali uma troca de ideias num nível muito alto. Eu acho que é importante você até contar como foi essa preparação, cara, porque é como se fosse fazer um curso de faculdade do zero, como se fosse começar uma matéria do zero. Deu medo? Olha, lá na ESPN, 2 esportes que deram medo e que me fizeram sair da minha zona de conforto e partir quase do zero, futebol americano e o beisebol. Mas o futebol americano, depois a gente fala, você já estava acompanhando antes, Exatamente, estudando por antes. isso que é quase do zero para o futebol americano, mas do beisebol é 0-0. Eu não assistia, eu não acompanhava. Uhum. Aí é preciso fazer uma grande imersão. Imersão. Você gosta dessa palavra, né? Já ouvi Gosto dessa palavra. Precisa viver aquilo, acompanhar aquilo por várias horas, assistir transmissões, entender o que os narradores e os comentaristas falam, para você, na hora, se sentir mais confortável. E para eu estar mais confortável, seja para um esporte que eu domino ou que eu não domino, eu preciso ter muitos elementos, eu preciso ter muitas informações. Elas não vão ao ar todas e nem tem que ir, porque senão fica muito chato, dependendo da modalidade. No beisebol até dá mais tempo, porque é um jogo mais parado. O americano tem suas pausas também. Mas é preciso estar com muita informação para entender o que é o jogo, para contar uma boa história e para que você possa se conectar com quem está do outro lado, que provavelmente é alguém que conhece muito e muitas vezes mais do que você. No caso do beisebol, eu me apoiei muito nos amigos, você, no Biratan Leal, pessoas que estão ali na redação e que me ajudaram muito a entender o jogo. Porque você precisa entender o básico do jogo. Quando vai dar emoção? Quando não é um lance com emoção? Quando a rebatida tem cara de que é home run, quando a rebatida tem cara de que não é nada. E se gritar o jogo inteiro não funciona? Não, não funciona. Senão você chama atenção para um monte de coisa que não. Esse é um segredo interessante da narração, né? É saber a hora de subir o tom. Isso é um desafio para todas as modalidades, inclusive para o futebol. Porque, na verdade, Curti, a gente está ali no ar, sei lá, 2 horas, 2h30, 3, dependendo da modalidade. Quem está acompanhando nem sempre fica as 2 horas, 3 parado na tela acompanhando o jogo. Ainda mais hoje, né? Que tem TikTok, Você está no Instagram, celular celular, aqui, a Twitter. pessoa está fazendo 1 milhão de coisas. E é quando a gente eleva o tom da narração que a gente dá o entendimento para quem está do outro lado que é algo importante. É algo que eu pelo menos sempre fiz no rádio e a gente faz no rádio, né? Ainda digo, a gente faz, embora não trabalhe mais no rádio, porque me sinto desse meio, vivi esse meio a minha vida inteira. O rádio tem muito disso. Você sobe o tom para dizer para quem está acompanhando, é agora o grande lance. Agora é o grande momento. Então, isso é algo fundamental para as transmissões esportivas. E para beisebol e futebol americano foram tempos difíceis começar. Mas depois que você começa e aprende, aí você faz o que é o básico, que é desfrutar. Só vai fazer uma grande transmissão se você estiver desfrutando daquilo e aí vai conseguir passar uma maior tranquilidade para quem está acompanhando. Tem algum esporte que se jogarem no seu peito, você vai falar, esse aí vai ser osso, esse aí, gente, obrigado aí pela oportunidade, mas não vai rolar. Cara, difícil, assim. Houve uma época na minha vida que eu narrei muito esporte olímpico. Eu trabalhei na N Sports 2 anos e meio antes de entrar na ESPN e narrei um esporte, por exemplo, que eu não tinha ideia que existia, que é o handebol de praia. Narrei Brasil e Argentina, clássico em Rosário. Mas no handebol você tem que pingar a bola. Exatamente. E aí na areia... Não pinga a bola, obviamente. A bola fica no ar, de mão em mão, e você tenta lá... É tipo um polo aquático na areia, então. Exatamente, acho que é uma boa definição. Polo na areia. E eu não imaginava narrar aquilo. Ginástica, então. Todas as ginásticas. Rítmica, de trampolim, artística. O que eu vou falar? Porque não é algo em movimento.
Então eu tive que aprender ali a como lidar com cada jeito de narrar cada esporte. Quando o comentarista fala e quando eu tenho que ficar falando e trazendo informações. Isso muda de esporte para esporte? Muda muito, muda muito. Então, assim... Como que era o futebol, por exemplo? No futebol, eu descrevo as ações. Tá. Se eu for narrar, por exemplo, a ginástica artística, skate eu nunca narrei, mas vamos pro que eu já sei. Ginástica, eu não conheço os elementos em profundidade. Então, descrever aquilo já é algo que é muito mais difícil para mim. Então, eu tenho que deixar na mão do comentarista. O comentarista tem mais elementos para um apresentador, assim. Exatamente. Qual que é o esporte que o comentarista mais fala que você já fez? E mais fala, futebol americano fala bastante. Vocês, comentaristas de futebol americano, falam bastante. Fala para do cacete, né? Eu acho que não... Entrou o break, o comentarista já tá lá. Tá louco. Entrou o replay, então, nossa senhora. Eu acho que não tem outro esporte que o comentarista entra tanto. E o que entra menos no futebol? Sobretudo se o jogo tá pegado. Eu devia ter sido comentarista de futebol, então. Mas você gosta de falar? Então tá no lugar certo. É verdade, eu gosto de falar. Eu gosto bastante de falar. Eu acho que essa é uma diferença clara, assim. Mas, assim, um esporte que eu não narraria... Eu acho o tênis muito difícil, Curte. Mas não é porque você não gosta, é só por... Não, eu adoro ver tênis. Jogar tênis, não. Mas ver tênis eu gosto. Mas acho difícil porque tudo muito parece óbvio. Então, para você ir além, o além das linhas do tênis, é preciso um conhecimento maior da modalidade. Entendi. Para a parte técnica, para você conseguir dizer algo além do que está na imagem. Faz sentido. Porque no futebol tem tanta coisa acontecendo. No futebol americano, então, os outros esportes, sabe? Tem muita coisa, tem muita ação. Você pode escolher qual delas chama atenção. E o tênis é uma ação mais técnica. Exatamente. A paralela, o backhand, você tem que entender o que está acontecendo para poder qualificar isso. Narraria, mas eu acho que me tiraria bastante da minha zona de conforto. Eu nunca fiz. Você gosta de ser da zona de conforto? Boxe eu acho um esporte muito difícil. Tentei narrar, eu não consegui. Na Olimpíada de Tóquio, eu narrei na CBN a final do vôlei de quadra feminino. Brasil e Estados Unidos. Numa madrugada, eu e a Denise, lá no estúdio da CBN. E na mesma hora, a Bia estava lutando pelo ouro. E aí começou a luta, eu tinha me preparado ali, eu conheci os elementos, tal, os golpes, mas é muito rápido. Ver aquilo precisa estar com o olho treinado. E eu não estava com o olho treinado. Então eu fui, como os dois eventos aconteciam ao mesmo tempo, e no rádio eu descrevia as ações mais básicas, o placar, como é que estava a situação da luta, e voltava para o jogo de vôlei. Eu fazia os dois esportes ali ao mesmo tempo. E ali eu percebi, cara, acho que boxe não é para mim. É muito rápido. Eu teria que treinar muito o meu olhar para entender o que está acontecendo. Senão... Dá para enganar? Senão você engana. E quem acompanha o esporte vai perceber que você está enganando. Como que dá para perceber que está enganando? Eu acho... Não é o seu caso, deixando claro, mas... Acho que já enganei em alguns momentos da vida, sim. Quem nunca? É muito humilde, hein? É muito humilde esse homem. Eu acho que é quando você... foge da descrição da ação. Quando é, por exemplo, um esporte que a ação acontece a todo instante, como o boxe, é você pular que aconteceu um golpe importante. Sei lá, teve um cruzado ali que você não percebeu, porque logo depois veio um jab. E o cara que entende e acompanha aquilo vai ver que você perdeu algo muito importante na transmissão. Então, assim, você está perdido. É mais do que enganar, é estar perdido. E esse acho que é um medo de quem narra qualquer esporte que está fora da sua zona de conforto. E geralmente, para a maioria, é o futebol a zona de conforto. Sim. Né? Sua zona de conforto é o futebol? Mas não significa que é fácil fazer também. Tem que jogo é o mais que tira. difícil de fazer no futebol? O mais difícil... Estou ácido hoje, hein? Olha só como estou... perguntas diretas, hein? Estou dando Tá jabs. nem lendo o roteiro. Não tem roteiro. Com você não tem roteiro. Já li, já grifei. Olha, depende da transmissão, mas quando a gente está fazendo um jogo de grande audiência e que tem muitas vozes, é colocar todo mundo para falar. Tá. Acho que isso é fundamental, ninguém pode ficar fora. Isso aconteceu recentemente com você em jogo sul-americano de Libertadores. Né? Tenho tido essas experiências na ESPN que são, assim, fundamentais para você entender qual é o papel de um líder ali. Porque eu não tenho que aparecer mais do que ninguém, mas eu tenho que colocar todo mundo para falar dentro do tempo certo. E sem esquecer que o principal é o jogo. Descrever as ações da partida. Então, no futebol, transmissões em que tem muitas pessoas para falar, jogos de times brasileiros, que a audiência é alta, o cara que está do outro lado sabe muito do time dele,
E você tem que estar atento a tudo, assim, a sua capacidade de concentração tem que ser acima do que outras transmissões. Porque você tem... Porque a margem de erro é menor. Margem de erro é menor, você está sempre pressionado pelo Twitter que vai te encher o saco se você errar. Em vez de chamar Anthony, chama Antônio, né? A galera vai te dar uma pancada ali. Conhecer muito do time adversário. Vem um time da Argentina, não assisto tanto. Você precisa saber todos os jogadores de cabeça, sem ficar olhando no papel. Senão você não consegue narrar o jogo com tranquilidade. Tem algum truque para identificar o jogador? Eu acho que o truque é estudar o time antes. Em primeiro lugar. Por exemplo, se eu for narrar um jogo desses que me exigem muito, de Libertadores e Sul-Americana, de grande audiência, de times Vamos lá, brasileiros... como que é vamos supor que você vai fazer... Eu estava vendo ontem, não sei quando esse programa vai ao ar, mas estava vendo ontem, estreia de São Paulo contra o Alianza Lima, no Morumbi, primeiro jogo em casa. Estava vendo qual jogo que eu vou. Se você estiver nesse jogo, me cumprimente, tire uma foto comigo, eu vou ficar muito feliz. Faça uma selfie com o Anthony Curti, por que não? Vou começar a cobrar, que nem você faz. Não, eu não faço isso. Como que é? Mas você está escalado para esse jogo aí. Geralmente São Paulo, a gente fica sabendo uma semana antes. Sim. Então, assim, os times brasileiros eu gosto de acompanhar todos, dia a dia. Mas quando eu fico sabendo, eu vou buscar os últimos 2, 3 jogos do São Paulo. Você assiste? Eu vou assistir o jogo numa plataforma que a gente tem. O Scout lá? O iScout. O iScout. Esse negócio é algo incrível que você tem acesso a jogos de todos os lugares do mundo. Dá para assistir o campeonato da Albânia no Dá para assistir o campeonato da Albânia, que o Silvinho deve assistir para treinar a seleção da Albânia. Então, se eu quiser assim me especializar no campeonato da Albânia de futebol, eu posso. Exatamente, você pode. É incrível. E aí eu vou assistir 3 jogos do São Paulo. Num primeiro momento, eu preciso saber quem são os jogadores, como eles jogam, a característica deles. E o reconhecimento tem que ser imediato. O cara pegou na bola, não posso ter dúvida quem é. E o reconhecimento dos rostos também. Muitas vezes a imagem fecha num jogador e eu não posso errar quem é. Então, hoje em dia, eu tenho até levado na minha ficha... Carógrafo. Eu tenho colocado a fotinha de cada jogador. O famoso Facebook. E aí, do time adversário, eu tenho que estudar muito mais. Porque eu não conheço, eu parto do zero, geralmente. Então, eu vou assistir 3, 4 jogos daquele time, vou ouvir rádio local. Ouvir rádio local? Adoro ouvir rádio para preparar para jogo. Adoro. Acho que a cidade, o local ali, sabe muito mais do que está acontecendo com aquele time do que quem está de fora. No futebol americano e até então no beisebol, eu gostava de procurar os jornais locais. Também tem alguns é muito que tem legal. assinatura, não tem o que fazer, mas tem alguns que dá para ler. E é isso, a cobertura dos setoristas, né? Acaba ajudando muito. E rádio hoje é mais fácil, porque tá tudo no YouTube. Então eu não pude acompanhar o programa ao vivo, eu vou lá e assisto o programa. Mas o senhor habla? Não, eu entendo bem. Falar não é meu forte em outra língua, mas... Escute. Escute-o muito bem. Minha esposa sabe muito mais do que eu da língua espanhola. Qualquer coisa eu recorro a ela. Pra ela, tá. Mas isso ajuda muito. Então, na hora que começa o jogo, Curti, a coisa mais básica que eu preciso ter na cabeça: quem são os jogadores, como eles jogam, como aquele time se comporta. Eu não posso olhar para o papel. Tem que estar tudo na minha cabeça. Se eu olhar para o papel, eu perco confiança e posso perder uma ação no jogo. E aí, disso você vai além, sabendo, sei lá, quantos gols o Caleri fez na temporada. Exatamente. Aí são coisas que não necessariamente estão na minha cabeça. Tá. Eu tenho uma forma de me organizar, eu deixo os papéis ali e vou inserir essas informações à medida que o jogo vai se desenrolando. E essa foi uma dificuldade que eu tive na TV. Porque a TV ela necessita mais dessa informação do que o rádio. O rádio é mais descritivo, é ação a todo instante. A TV não, eu posso dosar com informações. Mas quando trazer a informação e qual informação é relevante? Isso mexeu muito na minha cabeça quando eu entrei na TV. E aí eu precisei de muita ajuda das pessoas em volta e de acompanhar outros narradores para saber que eu não posso ficar perdendo a ação para contar uma história qualquer. Tem que ser quando o jogo para. Ou quando o jogo está ali naquela troca de passes na intermediária. A imagem fala, mas não tanto. Ou, por exemplo, quantos gols fez o Caleri? Tem que ser numa hora em que o Caleri foi o protagonista de alguma jogada. Que a imagem fechou nele. Não pode ser assim, o Alan Franco tocou pro Arboleda e eu tô lá falando do Caleri. A não ser que tenha sido a ação anterior. Mas que seja um momento morno do jogo e tal. Tipo, o Caleri não chutou a gol ainda, e você pode falar, putz, o Caleri não chutou a gol ainda, mas nessa temporada tem X gols, então vamos ficar de olho. Exatamente. Vou falar bastante sobre ele, que eu sei que você gosta muito desse personagem, desse ícone. Eu tô com medo desse roteiro. Calva. Sabia que ia chegar essa pergunta. Mas Carlos Eduardo sempre se vendeu como um vendedor de emoções. Matemático. Como
como vender? Porque não é só a descrição. Como vende a emoção numa partida? Eu acho que primeiro você tem que saber contar a história daquele evento, o que é importante e o que não é. O que vale aquele jogo? No início da transmissão, sobretudo, eu acho que é fundamental, e aprendi isso com amigos, falar o que vale aquela partida. É jogo da fase de grupos? Se ganhar, pula para segundo ou é para primeiro? Se perder, tá eliminado? Se empatar, vai para os pênaltis? Tem prorrogação? Não tem? Isso é o básico para quem está ligando a TV entender esse jogo vale ou esse jogo não vale. Uhum. E quando o jogo não vale, aí você tem que dar uma volta, porque você não vai contar assim, o jogo não tem importância. Alguma coisa aquele jogo tem. Alguma coisa aquele jogo vale. Dizer isso em alguns momentos-chave da transmissão traz o público de volta para a importância daquele jogo. Subir o tom, usar palavras que geram um pouquinho mais de... que tocam a pessoa do outro lado. Então, se o jogo tá... Apetite. Apetite é legal. Se o jogo tá tenso, usar palavras como tá tenso, dramático, o imprevisível, foge do roteiro, tal time surpreende, dão a dimensão para quem está do outro lado do que é relevante naquela hora. E nem todo mundo está acompanhando. O São Paulo, a Alianza Lima, o Corinthians, o Palmeiras, o Boca Juniors, às vezes o é um River torcedor Plate. mais casual. Exatamente. Às vezes ele não sabe que o Caleri não faz gol há 6 jogos e ele tá sentido com aquilo. Eu preciso contar aquilo. E quando ele fizer o gol, ele vai explodir, vai extravasar e vai abraçar o técnico que estava pressionado. Tem uma história ali. Saber contar a história é um desafio que na TV ele é grande. Por quê? Muito maior que no rádio. Porque o rádio é mais descritivo. É muito ação, é o ritmo a todo instante. O ritmo, o que está acontecendo, bola na trave, tocou aqui e tal. Na televisão, não. Se o jogo tá morno, eu preciso trazer a audiência de volta. Eu preciso contar que o time não consegue ter aquela saída de bola e eu tenho que chamar o comentarista para ele explicar por quê. Também vou ter que ter essa percepção tática do jogo. E se o comentarista fizer o que eu pessoalmente não acho interessante, mas que é narrar o replay? Ou falar o óbvio, tipo, o time hoje está estudando o adversário. Como você sai dessa? Aí eu já conheço, geralmente. Então eu já não coloco o comentarista em situações mais difíceis. Cada um tem uma forma de conduzir a transmissão, né, de comentar, de analisar. E eu vou em cima daquilo que eu já conheço do comentarista. Eu geralmente deixo livre, tá? Geralmente deixo livre. Mas se tem alguma ação, algum evento ali, ele precisa entrar, um comentarista de arbitragem e tal... Aí ele entra. Dependendo do conhecimento, eu vou até mais a fundo. Mas isso é de caso a caso, e com entrosamento, com o dia a dia, você vai conhecendo cada um. Qual é o maior desafio de sair do rádio e ir para a TV? Encontrar o ritmo. Porque, assim, embora a televisão seja mais pausado, seja mais cadenciado do que o rádio, hoje em dia as transmissões televisivas elas precisam de mais energia e mais ritmo do que há 20 anos. Por vários motivos. E ouvindo profissionais que estão aí há muitos anos, eles dizem sempre, adoro ouvir o Luiz Roberto. As entrevistas do Luiz, que é um cara que fez rádio e TV e sempre falou que é um desafio enorme fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ele sempre diz, há 20 anos, a transmissão na TV era mais linear. Hoje em dia as pessoas estão mais emotivas, tem as redes sociais que te tiram a atenção. Você está aqui vendo qualquer rede social que seja, olhando para o jogo, e quando acontece alguma ação, eu preciso fazer com que você olhe para a tela. Tem algo aqui que você está perdendo, então eu tenho que subir o tom de voz. E achar esse meio termo na televisão, para mim, me enlouqueceu. Acho que ainda enlouquece, mas bem menos do que antes. Hoje eu consigo fazer uma transmissão mais tranquila. Porque no rádio, Curti, é muito ritmo. Recebe a bola, toca para cá, recebe aqui. Anthony Curti, recebe a bola, toca para o Vinícius Moura. Tem essas variações de voz. De voz, subir e descer. E o rádio corre o risco de ficar até mecânico. Porque você fala tão rápido que você não usa tanto vocabulário assim. É mais ou menos aquele roteiro. A televisão lhe permite com que você use vocabulário. Repetição de palavra em TV é algo que pega quem está acompanhando. Você precisa saber modular a voz. Então, assim, tem hora que o jogo está mais calmo, tem hora que o jogo cresce, tem hora que está na intermediária, chegou na cara do gol, é gol. Então, isso precisa ficar muito mais claro, essas subidas de tom. Não pode ser
do nível 1 para o 5 de repente. Né? Eu tenho que ir subindo aos poucos, gradativamente. E fazer isso me exigiu muito trabalho com a fono que a gente tem na ESPN, a Mari, que me exigiu muito em exercícios do dia a dia, como saber lidar com a minha postura como no é ar. isso? Você narra o trânsito assim? Não, eu posso, por exemplo, pegar uma manchete... Virou à esquerda do carro branco. Não. Eu pego uma manchete qualquer no jornal e vou ler ela de diferentes formas. De uma forma mais dramática, feliz, alegre, com suspense, uma pergunta. Já fiz esse Com exercício o mesmo tom de voz. Exatamente. E outra coisa na TV era como dar emoção aqui sem gritar. Porque desde que eu comecei a narrar, os mestres que eu tive, o maior deles é o Oscar Ulisses, a quem eu devo muito, sempre disse, não precisa gritar para dar emoção. E eu consegui achar isso no rádio. Esticava as palavras, as sílabas, fazia algo diferente na modulação de voz em relação ao lance da intermediária. Na TV eu não estava encontrando. Até que eu percebi que eu posso dar emoção sem precisar ficar falando mais alto. Então, muitas vezes eu tiro, eu uso um fone, né, dos dois lados, eu deixo um fone só para eu me ouvir. Seja no estúdio, seja no estádio, eu consigo identificar se eu estou falando alto ou não. Porque se eu estiver falando muito alto, com 25 minutos do primeiro tempo, acabou o jogo. Eu não dou conta mais de narrar. Eu preciso estar calmo para que eu possa usar o meu potencial vocal. Eu tenho uma voz que não é grave, uma voz poderosa. Dentro da capacidade que eu tenho, eu preciso entregar emoção. E falando baixo, dá para fazer isso. O Oscar que eu disse aqui, o Oscar narra rádio há muitos anos. Ele narra baixo. Você está do lado dele, você não acredita que ele está narrando um jogo e colocando a maior emoção do mundo. É baixo. E ele consegue transformar aquilo em emoção. Então, aprendi muito com ele. Na televisão é um pouco diferente. Precisei me controlar mais, estava querendo gritar muito no início. Mas acho que depois eu encontrei o tom e... Você sempre quis ser narrador? Sempre. É sonho de infância. Sonho de infância. Como que era Vinícius Moura com 7 anos querendo ser narrador? Eu sou goiano, né? Começo falando o meu endereço. Cresci em Goiânia, nasci em Goiânia, minha família está toda lá, estudei lá. E lá em Goiânia, a minha diversão, antes de ter irmãos, que eu sou o mais velho, depois que vieram meus irmãos, tinha muita brincadeira em casa. Mas enquanto eu era sozinho, eu adorava televisão, e eu não tinha TV fechada, era TV aberta, e adorava rádio. E a minha diversão era acompanhar transmissões esportivas, de futebol, tênis na época do Guga, Fórmula 1, adorava. E tentava brincar sozinho como jogador de futebol, mas a brincadeira que me encantava era imitar os narradores. Então tinha um narrador de rádio na minha cidade, o Edson Rodrigues, morreu há pouco tempo, adorava imitar ele. E a primeira vez que eu fui narrar um jogo na vida, eu narrei como se eu fosse ele. Narrei Como que era? os mesmos bordões que ele usava no rádio, que eu ouvia há vários anos, eu usei na minha primeira experiência na E rádio. eram? Você lembra algum? Os bordões? Tinha um que é... No rádio, a gente, a cada 10, 5 minutos, você gira o placar, né? Então ele fazia, olha a hora! Aí entravam as vinhetas, aí você começava a contar. Esse era um que eu gostava. Camisa número 10, quando o cara fazia o gol, ele dava uma chamada para o jogador em cima do número dele. E aí, a primeira vez que eu fui narrar, eu imitei bastante ele. E aí, na infância, eu adorava imitar o Galvão Bueno. Eu assistia a Globo bastante. Repito, não tinha TV fechada, então minha conexão com o futebol vendo era a Globo e a Bandeirantes. E passava o dia assim. E meu pai começou a me levar para o estádio, e a minha diversão de ir no Serra Dourada era ver o jogo, claro, a festa das torcidas, o colorido, jogadores em campo. Mas eu adorava olhar do outro lado da cabine, do outro lado do estádio, e ver as cabines. No Serra Dourada elas ficam todas de um lado. E eu ouvia muito a Rádio K, que era do Cajuru. Cádio Cajuru. Que foi um fenômeno da comunicação em Goiás, nos anos 90. Assim, ele se conectava com as pessoas de uma maneira que eu nunca vi daquele jeito na cidade. O que ele fazia de tão especial? Ele era o apresentador das jornadas e ele era popular. Ele falava com o povo, com a linguagem do povo. E ele sabia transformar um jogo qualquer num grande evento. Ele conseguia transformar também que o clássico Goiás e Vila, que é o maior das cidades há muitos anos, fosse uma briga entre quem leva mais público para o estádio. Hoje vai ser mais o Vila Nova, não, a torcida do Goiás dá a resposta.
E como a rádio era um alto-falante na cidade, todo mundo respondia muito bem. E eu adorava acompanhá-lo, ouvi-lo. Então, aí eu comecei a reproduzir. Minha brincadeira em casa era ver um jogo na TV, montar as escalações, pegar um terninho do meu pai, fingir que eu estava no ar, narrando um jogo. E assim foi. Adorava isso. Adorava. Você colocava a TV no mudo ou TV no mudo muitas vezes. E colocava um terninho? Colocava um terninho por causa que no intervalo, né? Aparecia lá o narrador da TV aberta, eu aparecia também, claro. Pode ser um terno cinza, prateado, Libertadores, hein? Olha só, minha mãe sofreu, hein? Agora, vamos a uma parte da minha história que eu acho simplesmente fantástica. Você, criança, conheceu o Galvão. Sabia que ia chegar nessa história. Aí, óbvio, você falou do Galvão. Tá no roteiro aqui, ó, em vermelho. Okay, então vamos tá lá. grifado aqui, ó. Vou até tomar uma água, porque a história é longa, se me permite. Vou descrever aqui, vou fazer exercício com a Mari. Nossa fome. Um episódio curioso foi o encontro de Vinícius Moura com seu ídolo, Galvão Bueno, ainda com 7 anos de idade, em 98. Abre aspas. Minha diversão quando criança era imitar os narradores de rádio e televisão. Vestia um terno, botava um fone na cabeça e repetia tudo que eu ouvia. Essa é uma tática jurídica. Eu pergunto coisas que eu já sei a resposta. Entendeu? Você tá um grande entrevistador, Tô usando. hein? Quem disse que eu não uso meu diploma, tá vendo? Vinícius Moura. Não só Galvão, mas Gian Giovanni. Exato. Essa não sei como é que você sabe. Eu já te contei, não sei. Bom, vamos lá que a história é longa. Porque, assim, a gente tem que fazer um programa pesquisando. Exato. Né? Não é assim, jogado, né? Não é. Não tem como. É melhor fazer sabendo. Por isso, esse é um podcast que vai além das linhas. É isso. É o seguinte, essa história começa em 97, por aí. Obrigado ao nosso roteirista, inclusive, também. Felipe. Eu dizia que eu acompanhava muito a Rádio K, né? Sim. E além de ter o programa na rádio, o Cajuru, em Goiânia, tinha programas de auditório. Na televisão. Que fantástico. Exatamente. Então tinha os comentaristas que falavam lá da rodada e um auditório ali. Calma, era um programa tipo um ESPN League, assim, com auditório? Eu era muito pequeno, mas era mais ou menos incrível. por aí. E aí tinha uma galera lá, o Cajuru era muito famoso, Curti. Ele era muito grande em Goiânia e no Brasil. A Copa de 98 da Rádio K foi um acontecimento, porque eles estavam em todos os lugares. Por causa do Cajuru. Exatamente. A rádio era muito grande. Rádio 730 AM em Goiânia. Eu trabalhei nessa rádio depois. E eu ia nesses programas de auditório, meu pai e minha mãe me levavam. E aí, quando acabava, eu sempre queria tirar uma foto com ele, com os comentaristas, adorava todos. E eu imitava o Cajuru. Ficava lá, nem sei como o Cajuru falava, hoje eu não sei. Mas ficava lá imitando ele. E ele adorava aquilo. Eu sou de 91, 97, eu tinha 6 anos. Não fala isso não, que eu sou também. Estamos ficando velhinhos. Ele adorava aquilo. Aí eu imitava o Galvão, e ele sempre falava, você imita o Galvão melhor do que você me imita. E ficava bravo. Aí um dia o Cajuru falou assim, você quer conhecer o Galvão? E aí eu fui conhecer o Galvão. Então, na verdade, eu conheci o Galvão 2 vezes. Em 97, a seleção brasileira foi em Goiânia fazer um jogo contra a Holanda. Era um amistoso. Holanda do grande Cocô. Eu acho que ele estava nesse jogo. O Galvão não fala Cocu. Acho que ele estava nesse jogo. Que é um ano antes do jogo de 98 da Copa. Da semifinal. E o Cajuru me levou num hotel em Goiânia. E eu fiquei lá, com terninho e tal. Gravatinha. Essa história você nunca contou. Essa história eu nunca contei. E aí o Galvão estava no hotel para fazer o jogo e tal. E ele era muito amigo do Cajuru. E aí o Cajuru contou pro Galvão, tem um garoto que quer te conhecer e tal, e veio o Galvão. A minha mãe levou um câmera lá, filmou e tudo. E aí eu bati um papo com o Galvão, e o Galvão achava incrível, né? Nossa, o garotinho já quer ser narrador. E aí ele assinou uma agenda, que eu tenho até hoje, minha mãe tem lá guardada em Goiânia, autografou uma agenda que eu tinha, me deu o número do escritório dele no Rio de Janeiro, DDD 21, e falou, se um dia você precisar de alguma coisa, tá aqui meu telefone. Eu achei aquilo incrível. Isso foi em 97. Em 98, o Galvão voltou para Goiânia, depois da Copa, para narrar Goiás e Palmeiras, início do Campeonato Brasileiro. Na época, o Galvão ainda narrava o Brasileirão em loco. Exatamente. Né? Esses dias eu estava com o Zinho, eu falei, Zinho, você estava nesse jogo. Era o timaço do Palmeiras, do Filipão. O jogo era num domingo, no sábado, eu fui para o hotel. Não lembro bem se tinha sido combinado com a afiliada da Globo em Goiânia, que é a TV Anhanguera. Minha mãe vai saber disso melhor. Mas eu fui para o hotel, o Galvão deu uma entrevista para a afiliada da Globo, e lá eu entrei para fazer uma participação com o Galvão. No hotel? No hotel, no link lá. O mesmo hotel do Palmeiras, inclusive.
O repórter está lá ainda em Goiânia, o Rafael Seba. O tempo passou e ele continua lá, é um fenômeno da comunicação em Goiás. Trabalha para o Sport TV, para o Premiere, para quem acompanha só aqui de São Paulo, né? E aí eu entrei nesse link ao vivo, depois, no fim da entrevista do Galvão, e fui imitar o Galvão. Então eu sentei no colo do Galvão e fui imitar ele. Falando a chamada da Globo, era Globo e você, um caso de amor. Esse era o slogan da época. E fiz uma abertura de jornada, um gol do Ronaldinho, tinha acabado de ser a Copa, né? Eu adorava o Ronaldinho e tal. E assim foi aquele encontro. Depois desse vídeo que está por aí na internet, o Galvão e a equipe dele eles me chamaram para acompanhar o jogo na cabine. Aí aquilo, eu tenho certeza que aquele dia me fez ser narrador. Porque, pensa, eu já gostava muito, já me interessava muito, eu era louco por aquilo. E com 98 eu tinha 7. Com 7 anos de idade, eu fui parar na cabine da TV Globo com Galvão Bueno. Tava o Falcão, José Roberto Wright e a dupla Gian e Giovanni. Da excelente música Convite de Casamento, que é um clássico. Muito boa mesmo. Porque na época a Globo levava artistas, né, para jogos, assim. Então o Zezé de Camargo e Luciano apareciam muito e tal. Naquele jogo era o Gian e Giovanni. E eu assisti aquele jogo na cabine da Globo. O jogo inteiro você ficou? Fiquei, o jogo inteiro, eu e meu pai. 2 coisas me marcaram ali. A primeira e a mais boba de todas. Tinha um frigobar na cabine e eu achava aquilo incrível. Tinha um frigobar? Tinha um frigobar. O que tinha no frigobar? Não, eu lembro de refrigerante, porque na época eu adorava refrigerante de laranja. Tá. E aí, sei lá, o Falcão tomando um refrigerante vendo o jogo. Falei, cara, que incrível isso. Não tinha suco e tal, salgadinho, mas o frigobar me marcou. O que marca também a minha campanha, que eu já estou há 3 anos pedindo uma máquina de gelo na ESPN, e a gente não conseguiu ainda essa máquina de gelo. É verdade, o Galvão já tinha um frigobar nos anos 90, hein? Eu não tô pedindo um frigobar na PD. Queria um frigobar? Queria. Mas uma maquininha de gelo ali ia ser bom, pô. Mas, e outra coisa que me marcou foi uma bronca que eu tomei. Você tomou bronca do Galva? Porque assim, eu sou torcedor do Goiás, não nego. E o Goiás fez um gol de pênalti naquele dia, e na hora que saiu o gol, eu reagi como um torcedor, né? Gol! Aí o cara que cuidava do áudio... do cara do áudio. Porque o Galvão tava na minha frente narrando o gol, porra. E eu ali, né, querendo comemorar o gol. Que jogo que era? Goiás e... Goiás e Palmeiras, Campeonato Brasileiro de 98, terminou 1-1 esse jogo. Tá. Acho que é a 3ª rodada do campeonato, alguma coisa assim. Naquele ano o Goiás, inclusive, foi rebaixado. E aí, enfim, fui embora e fui encontrar o Galvão só anos depois e contei essa história pra ele. E ele lembrava de você? Não, obviamente não, né? Posso já partir pro... Pode! Foi dessa? Então, aí a vida seguiu, eu depois conto como eu comecei no jornalismo e tal, mas em 2015 eu trabalhava na CBN. Do Grupo Globo. Exatamente, em São Paulo. E fui cobrir a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Era 2015. Brasil e Chile, Sampaoli e Dunga. E eu fui pro jogo, eu sabia que eu ia encontrar o Galvão. Porque, assim, uma coisa... Mas essa é a primeira vez que você vê ele pessoalmente sim. desde 98? Sim. Como que estava o coraçãozinho? Não, eu estava muito preocupado com o jogo, claro, porque era o primeiro jogo da seleção, sim. nervoso, viagem é sempre um perrengue. Foi em Santiago o jogo? Eu fui com o Zupac. O estádio é lindo. Você vê do outro lado a cordilheira. É uma coisa incrível. Não, e voar por cima da... Claro que dá um medo também. Do cacete, mas voar por cima da cordilheira E a cabine é de imprensa, você está assistindo o jogo, do outro lado está a cordilheira. Estádio Nacional de Santiago. Santiago é lindo. Então, uma história muito marcante também dos tempos de ditadura de Pinochet, lá. Exatamente, que foi um palco de morte. Tem uma área do estádio que é reservada para uma final de Copa do Mundo e um campo de execução de uma ditadura. Exatamente. É marcante historicamente falando. Eu sabia que eu ia encontrar o Galvão e pedi para minha mãe a foto. Tá. Da época. E acho que o vídeo também. E aí levei pro estádio. E como era no exterior, eu sabia que tinha mais chance de eu encontrar ele no corredor, porque... Menos segurança, menos gente no Brasil, né? Então, teoricamente, o Galvão era menos famoso, assim, não sei. E aí eu encontrei ele no corredor. Eu não sei se antes ou depois do jogo. Essa lembrança eu não tenho. Aí eu encontrei e abordei ele. Falei, Galvão, preciso falar com você. Ele foi muito educado. Ô, garoto, tudo bem e tal? Eu falei, Galvão, eu queria te mostrar uma coisa. Eu não ia contar a história sem mostrar a foto. Garotinho aqui, tal, sou eu. E aí fui explicar para ele. Encontrei ele, tal, que eu era muito agradecido. Porque uma coisa é verdade, assim, tanto o Cajuru quanto o Galvão, e o Cajuru eu tinha visto muito mais vezes,
eles sempre foram muito solícitos ao meu sonho. Porque naquela época era um sonho de menino, de brincar. Muitos queriam brincar de ser jogador, eu também quis, mas nunca tive talento. O meu era ser narrador. O meu era se comunicar, fazer transmissões, estar no ao vivo, ser como eles eram. E eles foram muito educados comigo na época. E o Galvão foi nesse dia também, em 2015. Mostrei, ele adorou, não lembrava. Ele achou aquilo incrível e falou assim, me manda essa foto, me manda esse vídeo. Aí eu falei, tá bom, te mando como, né? Ele, anota meu celular, mas não passa o número pra ninguém. Você ainda tem o celular do Galva? Eu tenho aqui, não sei se é o mesmo, mas... Me passa, por favor. Vou passar. Aí eu mandei pra ele. Dias depois ele colocou no Instagram dele, passou a me seguir no Instagram. Ele contou a história lá, colocou a foto, o vídeo. E mais uma semana depois, ele contou essa história no Bem Amigos. O programa dele no Sport TV. E eu fui lá. Eu conheci a produtora, que é de Goiânia. E tava o Bruno e Marrone nesse dia. Ou seja, só faltou então... Faltou o Leonardo. Faltou o Leonardo, Chitão de Soroló e Zezé. Aí você Exatamente. fechava o mundo sertanejo. E aí eu fui lá no Bem Amigos, ele contou a história, eu entrei lá, bati um papo com ele no programa, isso foi em 2015. E assim foi. Fantástico, cara. Sensacional. Que fantástico. O Galvão foi muito, muito legal comigo. Tem alguma narração do Galvão que você acha que é a melhor? Eu tenho Ah, uma. cara, tem tantas, né? Mas assim, uma que eu chorei muito foi a primeira vez que o Rubinho ganhou uma corrida. Essa aí, o Eu final adorava a é Fórmula 1 e eu não conhecia o Senna. E eu morria de inveja de quem tinha visto o Senna. Pô, eu nasci em 91, não tinha como. Também não tinha visto o Tetra. Em 2001 a seleção ainda não tinha ganhado o Mundial, eu assistindo, né? 98 foi uma decepção. Então, pra mim, aquela corrida do Rubinho em Hockenheim, largando lá do fim do pelotão e ganhando na chuva, aquele dia eu chorei muito. Então, pra mim, essa é a maior de todas. Pra mim, Futebol tem várias. Tecnicamente, pra mim, é Brasil e Holanda semifinal da Copa dos Essa é muito boa. A de 2002 também. Que é o título. Final? O título eu acho demais, porque é a consagração da seleção e dele também, né? De novo, ele tá narrando um grande título. Eu repito, eu não vi 94. Nem você. Eu não lembro. Confesso que não lembro. Vini, e como que sai da cabine do Serra Dourada para a faculdade de jornalismo? Não teve nenhum momento que você virou e falou, engenheiro? Não, teve um momento em que no ensino médio eu estava encantado com as aulas de história e pensei em estudar história. Ser professor e tal. Mas passou. Logo, o sonho de infância bateu de novo. Eu falei, cara, vou fazer jornalismo. E aí você passou no vestibular lá em Goiânia? Aí eu estudei na Universidade Federal de Goiás. Eu fui o último da segunda chamada. Se 3 não tivessem desistido, eu não tinha entrado. Sei lá o que eu ia ser hoje. Poderia prestar de novo o vestibular, tá? Não sei se eu ia ter paciência de novo para ficar mais um ano ali. Mas eu passei, fui estudar na Universidade Federal de Goiás e aquele lugar mudou muito a minha vida porque deu razão ao meu sonho antes de eu me tornar um profissional da comunicação. Como? Por quê? A Universidade Federal de Goiás ainda tem um projeto que começou no início dos anos 2000 em que só estudantes narram, apresentam, reportam e comentam uma jornada esportiva no estádio na cidade. Eu não sei se tem um projeto no Brasil igual a esse. E a gente faz isso no ar, no AM da rádio. É muito mais difícil, talvez no Rio, São Paulo, Porto Alegre, ter acesso, né? Eu conheço muitos programas em que os estudantes até fazem transmissão, mas muitas vezes internamente, ou não têm acesso ao estádio. Lá em Goiânia, desde o início dos anos 2000, esse projeto que se chama Doutores da Bola, está no ar ainda, permite que os estudantes da universidade que trabalham na rádio universitária, que é um AM em Goiânia, possam fazer aquilo profissionalmente. Não só uma transmissão de futebol, mas programas do dia a dia. Qual foi o seu primeiro jogo? Você lembra? Eu lembro o primeiro como repórter e o primeiro como narrador. Você quer qual? Vou falar os dois. Eu só lembro de um, basicamente. O que eu tenho aqui na minha pesquisa, junto do nosso roteirista Felipe, que é o Atlético Goianiense e Guaratinguetá. Vocês estão sabendo muito. É um dossiê aqui, cara. A gente tem sua ficha criminal. Eu tô muito assustado com esse roteiro. Bom, primeiro como... Esse foi como narrador ou como... Esse foi como narrador. Tá. Eu entrei em 2008, aí quando começou o segundo semestre da faculdade, agosto, por aí, eu fui repórter em um Ville Brasiliense, 2008, Campeonato Brasileiro da Série B, e um mês depois, em setembro, sempre aquela história, o narrador sumiu.
Tá. O narrador não apareceu, alguém vai ter que assumir aí. Eu falei, deixa comigo, é o que eu quero fazer. A gente estava ali para desenvolver mesmo. E fui narrar esse jogo. Era 23 de setembro de 2008, Série C do Campeonato Brasileiro, antigo estádio Antônio Ascioli, que era um estádio que estava às ruínas na época, hoje é moderníssimo, mas na época o clube não estava bem estruturado ainda, né? O Atlético Goianiense. E aí narrei esse jogo e imitei um dos meus ídolos de infância, que é esse narrador que eu citei, o Edson Rodrigues. Tanto que acabou a transmissão, a gente sempre fazia reuniões. Meus amigos, pô, legal, você leva jeito. Mas, pô, não vai imitar o narrador aí da rádio de novo, né? E foi muito igual. Eu só sabia imitar ele. Foi caricato mesmo. É. E nesse programa, Curti, eu tive a possibilidade de ter experiências também fora de Goiânia. Além de ir para o estádio, narrar vários jogos lá e conviver. Por exemplo, eu fui fazer jogo com o pessoal da ESPN, da Rádio Estadão ESPN, na cabine do lado. Eu ainda era estudante, estava narrando, e o Cledi estava do lado narrando com o PVC. Aí Voga apareceu depois para narrar um jogo na TV, com o PVC também. Então eu já estava vivendo o que era ser jornalista como estudante. E esse era um projeto que tinha verba para a gente viajar e fazer transmissões fora de Goiânia. Então, em 2008, eu vim para São Paulo pela primeira vez, com a nossa turma de estudantes, em uma van. Foi a primeira vez que você veio para São Paulo? Foi, numa van, para cobrir Corinthians e Vila. Como foi chegar na Marginal Tietê, assim, aquela a primeira coisa que eu visão lembro, maravilhosa? A primeira coisa que eu lembro é de acordar e ver a região do Pacaembu. E eu achei aquilo incrível, porque eu via na televisão. É bonito lá mesmo, né? Eu falei da Marginal Tietê brincando, né? É mas eu posso, bonito. porque eu sou aqui de São Paulo, então eu posso falar. Não, e eu me senti assim, eu amo São Paulo. É como se, sei lá, eu tivesse me colocado dentro de um filme. De um filme ou dos grandes programas jornalísticos que eu via. Porque São Paulo e Rio, tudo que se passa nessas cidades repercute, rebate em todos os lugares do Brasil. E eu achava incrível quando Goiânia era tema nacional. Porque Goiânia é uma cidade menor, né, claro. Quando estavam falando de Goiânia, eu adorava. Estava incrível. Então, eu estar no cenário, que era o cenário dos programas que eu sempre assistia, eu achava demais. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz em 2008 foi visitar a ESPN. A gente tinha uma visita marcada na ESPN e na revista Placar. Fui na ESPN, tirei foto com a galera, tenho foto com o Calçade, com o Edu Elias. Você mostrou pra eles depois? Já mostrei. O Calçade não gosta muito da foto. Por quê? Eram outros tempos, enfim. Tá. Era diferente. Aí... E fui fazer o jogo que é Corinthians e Vila. Vila Nova, um time muito importante na cidade, estava para subir de divisão. 2008 é o ano da segunda divisão do Corinthians, né? Eles o Vila quase subiu, O Vila quase subiu. E eu narrei esse jogo no Pacaembu, na antiga cabine de visitantes, do outro lado. Que é um estádio muito melhor de assistir jogo do que alguns outros, né? E teve algum lance que eu me senti intimidado, porque teve algum lance que o Vila não faz gol no jogo. Ou um lance que ele quase faz, ou é gol anulado, enfim. Que eu aumento o tom de voz pro nosso time, né? O time da cidade. E a torcida do Corinthians estava perto, porque ali a cabine de visitante, que é do outro lado. Do outro lado. Os caras ficaram bravos. Jogaram umas coisas lá. Jogaram coisa lá, jogaram uns copos lá. Mas pouca coisa, enfim. Mas eu me assustei, né? Porque eu tava fora do meu ambiente natural. Você foi acertado por algum? Não, de maneira alguma. Desviou? Não, também não. Não sei se chegou tão perto. Isso em 2008. Em 2009, a gente foi de van. Uma van. Quantas horas de viagem Goiânia, São Paulo? Hoje em dia eu faço tranquilo 10, 12 horas. É de boa. Mas uma van demora mais, provavelmente. Lembro. Foi divertido. Era muita gente, estudante, sei lá, 18, 19 anos. Aí, em 2009, a gente fez uma viagem mais complicada. Nós fomos de Goiânia para Porto Alegre, numa van. Nossa! Direto, sem parar para dormir. Direto. Mas revezou o motorista, pelo menos? Revezou o motorista. Um deles era o Zé Marco. Lembro o nome dele. E a gente foi transmitir, por esse programa, olha que legal, a final da Copa do Brasil de 2009, Internacional e Corinthians. Eu narrei esse jogo no Beira-Rio. E eu lembro que eu era muito fã da banda Nenhum de Nós. E no intervalo eu encontrei o Ted Correia, narrador, o vocalista. Nenhum de Nós é o de sempre estar lá. Exatamente. E ver e voltar, tá. Eu tinha uma bandinha, eu achava que eu era tanto Humberto Gessinger quanto o Ted Correia. Você tinha cabelão assim? Um pouquinho. Aí... a gente tem que arranjar uma foto. Não tem não, pelo amor de Deus. A gente tem essa foto. E eu encontrei... posso colocar. Você tem essa foto? Lógico. E eu encontrei o Ted Correia no intervalo do jogo, pedi uma foto com ele, ele não quis tirar foto. Ele estava chorando, aos prantos. O Inter já estava perdendo. Ele falou, não quero aparecer chorando. Tudo bem. Não. Passou. Foi a chance que eu tive. E narrei esse jogo do estádio. Um dia depois a gente foi
pro Olímpico fazer semifinal de Libertadores, Grêmio e Cruzeiro. Fábio Santos jogava no Grêmio nessa época. E tudo estudante, Curti. E aquela equipe, quase todo mundo seguiu carreira no jornalismo esportivo. Muitos estão, outros não estão mais. Alguns saíram de Goiânia, muitos ficaram lá. Mas aquilo mexeu muito com as pessoas, sabe? Eles seguiram. Eu também fui narrar no Rio, de carro, Flamengo e Grêmio, no Maracanã, o título brasileiro do Flamengo. O primeiro na era dos pontos corridos, o primeiro depois de muitos anos. E a gente estava lá no Maracanã. Eu narrei esse jogo. Como foi lá. voltar para esses estádios agora? Na CBN, agora na ESPN com Libertadores? Com Sempre lembrar que... Te passa um filme na cabeça? Sim. Sobretudo assim, Maracanã. Faz tempo que eu não vou no Maracanã, mas... O Rio de Janeiro é um lugar que me rememora como eu vim para São Paulo, depois conto essa história. Serra Dourada, sobretudo os estádios de Goiânia, eu acho que mais assim. Voltar para Goiânia e ir num estádio em Goiânia me lembra mais do meu início ali. Ver que aqueles lugares, aqueles endereços contam um pouco de mim, dos meus amigos, da minha família, da história da cidade, da qual eu me sinto muito conectado, embora não esteja lá há muitos anos. Acho que mais assim quando é Goiânia. Como foi para a CBN? Olha, eu trabalhei... Eu era... Porque eu imagino que... Bom, por exemplo, quando eu fazia faculdade no interior, eu tinha um amigo que fazia jornalismo na Unesp, em Bauru. E ele tinha... Prestei lá no passeio. Ele tinha medo, porque ele falava, putz, eu tô aqui numa cidade menor, que não tem tanta oportunidade em jornalismo. É diferente de, sei lá, odontologia, medicina. O jornalismo, queira ou não, esportivo, sobretudo, ele é muito focado nos grandes centros do Brasil, né? São Paulo, Sim, sem Rio, dúvida. BH, Porto Alegre. Então, você fazer faculdade num lugar que não está conectado com oportunidades de estágio, muitas vezes, e você teve essa oportunidade com esse projeto, mas é complicado. Ele tinha muito medo, porque ele falou, cara, eu vou me formar, não tenho nenhum contato em São Paulo, quero ir para São Paulo. Como foi para você se formar? Você já sabia que você queria ir para São Paulo, que você queria ir para o Rio? Como Goiânia é um mercado menor, Sim. eu sempre olhei e falei, um dia eu quero trabalhar em São Paulo e no Rio. Então, eu trabalhei nesse projeto até 2010. De lá, eu fui trabalhar na rádio que eu ouvia, que era 730, já não tinha mais o Cajuru lá. Fiquei lá 2 anos. No meu último ano lá, eu viajava muito pelo Brasil, cobrindo os times. E eu sempre fazia amizade com os repórteres. Eu tinha um Celtinha, era um Celta. Eu colocava no carro assim, ou de pessoas que são amigos, assim, Conrado Juliette, já dei carona no meu Celtinha, Rafael Prates. Tem um narrador na Itatiaia que é muito famoso, que eu gosto, o Mário Henrique Caixa. Andei lá com o meu Celtinha, com ele lá em Goiânia, dava carona pra galera. Eu queria me enturmar com as pessoas, porque eu queria sair de Goiânia. E eu sempre soube que no jornalismo a gente precisa se apresentar. Ninguém ia me descobrir lá em Goiânia, alguém de São Paulo. Então fazia amizade com todo mundo, assim, tal. E eu tive umas férias em 2012 e fui bater a porta de várias redações em São Paulo e no Rio. Levava um currículo mesmo impresso. Fui na Rádio Bandeirantes, fui na Rádio Transamérica, fui na Rádio Globo, fui... Batendo na porta mesmo. Batendo na porta. E como foi a recepção? Não precisa contar o santo, só Em cada milagre. lugar foi diferente. Um lugar as pessoas não me recebiam e outros recebiam. E o melhor foi no Rio, porque no Rio eu fui com a minha namorada, hoje esposa, bati na porta da Tupi e bati na porta da CBN. E eu mandava muito e-mail pro chefe da CBN, o Álvaro Oliveira Filho. Como você arranjou o e-mail dele? Não lembro, cara. Quem pode ter passado? Eu acho que tinha no Fale Conosco da CBN. Acho que no site já tinha. A CBN tinha essa conexão com os apresentadores, os comunicadores. E eu mandei e-mail para ele, conheci ele também do Sport TV, ele fazia comentários nos programas, e mandava vários e-mails, com narrações e pedindo uma chance, aquela coisa. Aí um dia eu liguei no telefone da redação, não sei como eu descobri, para algum amigo, ele atendeu. Eu falei assim, eu tô no Rio, queria ir aí e tal, entregar um currículo. Ele falou, não, pode vir. Aí eu fui, mas a Rebeca. Ele achou incrível que eu tava lá, depois de mandar tantos e-mails, e ainda levei minha namorada. Cara de pau é importante, então. Exatamente. Tem que ter cara, coragem, sobretudo cara de pau. Porque era seu sonho, né, cara? Assim, dava pra ficar esperando, né? Eu tinha que ir atrás. Tem que ir atrás. Ele adorou que eu tinha levado minha namorada. Aí apresentou os estúdios pra nós dois ali. Não tinha dúvida, fomos conhecer a CBN. Aí eu lembro que quando eu tava indo embora, ele olhou pra mim e falou assim, você é o primeiro da minha lista. Eu não falei, eu olhei pra cara dele e pensei, você tá mentindo.
Tem nenhuma chance disso ser verdade. Eu sempre fui muito desconfiado. E aí se passaram 6 meses, pintou uma vaga em Belo Horizonte, porque ele geria Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Brasília. E ele não me levou para Belo Horizonte, eu falei, sabia? Eu não era a primeira opção dele. Mas pintou uma vaga em São Paulo e ele me chamou. E eu fui. Lembro que foi um dia até que eu estava muito chateado, porque tinha um técnico que trabalhou muito em Goiânia, o Paulo César Guzmão. É esse não? Trabalhou com o Luxemburgo muito tempo. Ele tinha me dado uma bronca num treinamento do Ceará. Ele estava no treino do Ceará, eu cobrindo o Ceará, ele achou que eu estava vazando informações para o outro time, que eu não sei se era o Vila ou o Goiás. E eu já conhecia ele, porque eu cobri o Atlético Goianiense. Deu uma puta bronca. E aí, naquele dia, o Álvaro me ligou. Álvaro Oliveira Filho, a quem eu devo muito. Ele me ligou e falou assim, tem uma vaga em São Paulo, quer ir? Eu falei, quero. Como repórter. Como repórter. Só que a diferença é que eles precisavam de um repórter que também narrasse. E eu já tinha narrado algumas coisas na Rádio 730, já tinha narrado lá naquele projeto. Em casa com 7 anos. Tinha essa experiência. E fui e vim para São Paulo em 2012. E aí eu era um dos repórteres da equipe, a equipe do Deva, muitas saudades do Deva. Marcelo Gomes era outro narrador, hoje narra na NBA, um grande amigo. Mário Marra está nessa equipe, o Paulo Massini, muita gente boa. E fui viver a realidade de repórter e narrando de vez em quando. E a CBN é uma rádio jornalística. Seu primeiro jogo narrando na CBN? Internacional e Corinthians. Se eu não me engano, é nesse dia que o Palmeiras foi rebaixado. Como você estava se sentindo? Muito nervoso. Extremamente nervoso. Mas aí ligou o microfone e passou? Ou... Eu acho que não. Passou não. No meu início, Curti, eu tinha uma dificuldade que era, antes de jogos grandes, eu tinha sempre uma inflamação de garganta. Que era emocional. Quando eu trabalhava na 730, o primeiro jogo que eu narrei no interior de São Paulo, o jogo da Copa São Paulo, eu era o narrador, o comentarista, o repórter, eu era tudo. Era só eu no estádio e não tinha transmissão de TV. Então Goiânia só sabia do jogo porque eu estava lá contando. Eu lembro que nesses jogos no interior de São Paulo, para a Rádio de Goiânia, eu geralmente ia no hospital na noite anterior do jogo. Eu passava mal. Eu ficava muito nervoso. Muito nervoso. Mas por que você sentia esse nervosismo? Porque eu achava que ia dar tudo errado. Não sei. E aí vinha alguma coisa física, sabe? E é sempre a garganta. Aí eu já ficava nervoso. Quando começava a transmissão, eu gostava. Mas o antes era um terror. E o depois? Você é perfeccionista? O depois, hoje é o momento que eu mais sofro hoje. É mais o depois. Durante eu adoro, desfruto do ar. E esse sofrimento vem de onde? Vem de mim mesmo. Assim, da cobrança de achar que, putz, errei aqui, errei ali, errei aqui, errei acolá. Vou ter que ter uma outra chance para fazer melhor. Voltando para a CBN é uma rádio jornalística que me ensinou muito do que é ser jornalista. O cuidado com o texto, com as palavras, o cuidado com a postura, com a ética. Nós tivemos uma diretora muito boa chamada Marisa Tavares que nos ensinou muito ali na CBN. O que, por exemplo? Assim, Nos ensinou a ser contestador, sabe? A ir além do óbvio, a buscar aquilo que não está nas manchetes principais nos sites. E hoje o rádio concorre com vários outros meios de comunicação. Tem algo ali, tem alguma observação que tem que ser sua. Que questão ética que você acha que as pessoas hoje, ainda mais com rede social, com essa mudança que a gente está tendo, estão passando, novamente, não precisa citar nomes, claro, mas estão passando um pouco do ponto que lá atrás você aprendeu que talvez não fosse muito legal? Fonte é fonte, não é amigo. Acho que isso é o básico. Então, o presidente do time tal, ele até pode ter sido seu amigo, pode ser próximo seu, mas na entrevista ele é o presidente do clube tal, ou a presidente do clube tal. Ele não é seu amigo. Acho que isso é uma coisa básica, porque se você mostra muita intimidade com um entrevistado, assim, ou com um personagem com quem você tem que contestar muitas vezes, perde um pouco da credibilidade. E na CBN a gente tinha muito esse cuidado. Muito, muito, muito. Postura em rede social também? Também. A gente tinha que tomar muito cuidado. E ali na CBN eu viajei muito o Brasil e a América do Sul fazendo jogo como repórter. Narrei muito jogo e vivi grandes anos lá. Trabalhei lá foram 11 anos e meio. A minha escola do jornalismo foi a CBN. Eu sou muito grato a todos que estiveram lá, porque é o seguinte, Curti, lembrando o seu amigo que você falava, eu entrei num lugar que eu não era tão bem preparado quanto quem estava lá. Pessoas que já estavam lá sabiam muito mais do que eu de jornalismo, com 21 anos.
Mas aquelas pessoas me abraçaram muito, sobretudo o meu chefe André Sanches, falou, vou te ensinar. Vem aqui, vou te ensinar o texto, como é que a gente faz, como é que a gente entra com a manchete. E aí, anos depois, na CBN, eu entrei em 2012, em 2016, a CBN e a Rádio Globo, empresas do mesmo grupo, se juntaram para fazer uma transmissão esportiva apenas, e ali eu tive o episódio que mudou a minha carreira como narrador, que é encontrar o Oscar Ulisses. Esse é o cara que eu devo a minha vida como narrador. Sem ele, eu não teria evoluído muito. Por que esse encontro foi tão importante? Porque eu precisava encontrar alguém com paciência, com disposição e com, claro, muito conhecimento para me desenvolver. Uma coisa... Você pediu ajuda para ele ou ele ofereceu? Eu pedi ajuda, mas ele se ofereceu também na mesma época. Porque uma coisa é eu querer fazer, narrar e tal. Outra coisa é você conhecer a fundo daquilo ali e ir para as técnicas de narração. Esse passo sozinho era impossível dar. E o Oscar, assim, é uma pessoa muito generosa, repito, muito paciente, e vem de uma família que tem uma escola na comunicação que é de dar inveja. O Oscar é irmão do Osmar, tem o Odinei também, que trabalha na Band News hoje. E o Oscar foi me ensinando passo a passo, ouvia piloto. Eu já narrava, mas eu fui... É como se eu tivesse entrado na faculdade de novo. Só que ali era uma faculdade de narração, só para narrar jogo. E ele me colocou para entender como eu narro em cada espaço do campo, na intermediária de um jeito, quando chega no grande momento é outro, sem gritar, como conduzir com comentaristas e repórteres, e foi me dando espaço. E aí eu apresentava jornadas, parei de ser repórter, sempre fui repórter, né? Mas não ia tanto mais aos jogos. Sendo repórter, eu queria entrar num assunto, você falou América do Sul, você cobriu o acidente da Chape. Você estava em São Paulo e foi para lá? Foi. Isso aí é o seguinte, foi em 2016, o acidente, né? Foi numa madrugada de segunda para terça. Eu lembro que eu estava dormindo e meu chefe me ligou, o André. Ele falou, ó, o avião está desaparecido. Eu acho que eram 2 da manhã. O desaparecimento é por volta de meia-noite, o acidente, né? No momento, o desaparecimento. Ele me ligou, eu morava na quadra da rádio mesmo, então eu fui o primeiro a chegar na redação, era muito perto. E aí eu lembro que eu cheguei, os grupos de WhatsApp ali bombando, o que está acontecendo? E a primeira coisa que me veio e me chocou foi que o Deva estava no voo. Eu trabalhei com o Deva 4 anos, 12, 13, 14, 15. Todos muito amigos do Deva ali na redação. Lembro até que eu cheguei a ligar para o celular do Deva para ver se ele estava no voo ou não. Teve resposta, obviamente. Ele estava no voo. E as primeiras horas difíceis de descobrir o que estava acontecendo, ouvindo as rádios colombianas. Fiquei na redação 8 horas seguidas. Quando deu 10 da manhã, o André, meu chefe, me disse, ó, vai para casa, toma um banho, arruma suas coisas, seu voo é 1 e pouco. Já tinha confirmação do horário? Nesse horário já sabíamos quem tinha sobrevivido ou não. 7 horas da manhã, não foi uma coisa assim? Sim. Às 6 da manhã a gente já sabia. A gente não sabia as circunstâncias do acidente, né? Mas que era uma tragédia, todo mundo já sabia. E aí eu embarquei naquela terça-feira, 1 da tarde, em Medellín, em São Paulo, fui para Bogotá, de Bogotá para Medellín. Chegando em Medellín, eu passei mal. Na hora que a aeronave está descendo, eu fiquei muito nervoso e passei mal. Passei muito mal, porque eu conhecia Medellín e é uma cidade cercada por montanhas, por morros. Eu achei lindo quando eu fui lá da primeira vez. Só que aquele morro tinha matado muitos brasileiros. Muitos amigos de amigos, enfim. E quando eu estava chegando perto, eu fiquei com medo. Coisa básica, né? A aeronave está chegando aqui, morro e tal, passei mal. Mas comecei a trabalhar ali na madrugada. A primeira coisa que eu fiz foi visitar o neto, que era o sobrevivente com a condição de saúde mais crítica naquele momento. Estava num hospital no meio do nada, porque não dava tempo de levá-lo para a cidade. O aeroporto fica mais afastado. E fui lá, entrevistei o prefeito de Medellín, que chegou naquelas horas de madrugada. Ele estaria no voo, por algum motivo ele não entrou no voo. O prefeito? E aí eu lembro que eu coloquei um médico que fez a cirurgia. O neto teve que passar por uma cirurgia na cabeça nas primeiras horas. E com poucas horas em Medellín eu consegui colocar na CBN o médico que fez a cirurgia para conversar com o nosso âncora, o Milton Jung. E ali em espanhol, para cá, traduzindo e tal, ele explicou qual era a condição do neto, era muito grave. E ali eu fiquei 1 semana. Eu fiquei 1 semana em Medellín. E, Curti, vou te dizer que foi o maior ensinamento de vida que eu tive, na dor. Era dor para todos, mas o que os colombianos fizeram
nós brasileiros precisamos ser agradecidos para o resto das nossas vidas. Aquela era uma tragédia essencialmente brasileira, com alguns bolivianos e venezuelanos, sobretudo da tripulação. Mas era uma dor muito brasileira. A Colômbia era só o cenário da tragédia, mas não tinha um colombiano ali. E o que eles fizeram nos dias seguintes à tragédia, eu me arrepio de lembrar. O episódio que mais me vem à cabeça é o horário do jogo. O jogo era 9 e pouco, no horário nosso, talvez 7 e pouco lá. Uma quarta-feira à noite. Eu estava no aeroporto fazendo uma entrevista com o ministro José Serra. Quando eu desci para Medellín, numa van ali que a prefeitura tinha disponibilizado para os jornalistas, eu não conseguia me aproximar do estádio, embora eu estivesse credenciado. Naquele dia, eles fizeram uma homenagem no horário do jogo. O José Serra foi, fez um lindo depoimento, prefeito da cidade e tal. Estádio lotado, mas não era só o Atanásio Girardot cheio de gente. 3, 4 quadras ao redor do estádio estavam tomadas de pessoas de branco, com flores e cartazes. Eu não consegui me aproximar do muro do estádio para entrar. Eu perdi essa cobertura do lado de dentro, mas ganhei do lado de fora. Porque, aquelas pessoas estavam sofrendo como se fossem os parentes delas. Eu não consegui entender aquilo. E lembro de um episódio em que... E você perguntou para alguma delas por quê? Vou chegar lá. Eu lembro que teve uma hora que eu falando em português na rádio, quando eu desliguei o telefone, uma pessoa chegou e me abraçou. Pelo simples fato de eu falar português. Ela sabia que eu era do Brasil. Não deve ter entendido nada do que eu falei ali no meu relato. E no final da minha cobertura, eu fui no local do acidente e fui visitar 2 universidades. E esse é um pensamento que a CBN sempre teve, de se conectar com as universidades, com pessoas que estudam, que estão tentando entender o que se passa na sociedade. E 2 professores me explicaram por que aquela era uma dor muito forte para os colombianos. E eles me disseram o seguinte: tem um lema lá que é em Medellín, que é o Echal Palante. A vida é de agora em diante. Não tem para trás. Echal Palante, é para frente. Isso é muito bonito. E a professora lá me dizia que o Medellín, não é Colômbia, Medellín, viveu imersa num cenário de dor e tragédia por muitos anos, entre anos 80 e anos 90. Por conta do cartel e tudo que aconteceu na Colômbia. Mesmo quem não viveu em Medellín, não era nascido naquela época e hoje está lá... Ainda tem cicatriz. Sim, porque algum familiar seu que morreu, um amigo de um amigo seu que você conheceu, a dor está lá ainda. E eles se comovem muito com a tragédia porque eles sabem o que é uma tragédia. Eles viveram num cenário de guerra por muitos anos. E mais, eles amam aquelas montanhas. Sim. Eles amam aqueles morros. É uma identidade cultural do povo de Antioquia, que é o departamento onde está Medellín. E aquele morro, aquela montanha, foi cenário de uma tragédia que vai ser lembrada para sempre. Ainda mais por envolver um time de futebol que estava vivendo o seu grande sonho de disputar uma final. Eu fui no local da tragédia e lá uma coisa que me marcou muito tinha um local assim do exército, do lado do exército colombiano, bem perto do local do acidente, bem perto desse morro, e dali você consegue ver a pista. Então, por onde vinha a aeronave, possivelmente aquele era o último morro, aquela era a última montanha. Passa dali e chegariam em vida, tranquilamente. Porque era muito perto. Então, assim, do local da tragédia, no ponto mais alto, você vê a pista. Você vê os aviões passando e a pista lá no fundo. Aquilo foi... A identidade dessa questão geográfica para o povo de Medellín realmente é muito forte. Tanto é que o precursor de muita tragédia lá, que é o Pablo Escobar, ele fez questão de continuar lá e não fugir da Colômbia, até passa um tempo no Panamá, tal, mas ele volta para lá porque ele não conseguia sair de lá. É uma identidade muito forte. A catedral, que é a prisão que ele constrói, é nesses morros. Tem um bairro revitalizado na cidade, que era o bairro onde ele cresceu. Inclusive, Pablo Escobar é uma figura muito, obviamente, discutida lá dentro e controversa, porque também tem o lado de quem ajudou a população em períodos de muita carência e pobreza. Tem quem o enxerga imagens assim dele na cidade, assim como que faz tempo, né? Faz tempo. Mas eu me lembro que todo mundo falava desse bairro. Eu, inclusive, não visitei. Mas o bairro revitalizado é o bairro onde tem a marca muito forte do que foram aqueles anos por um outro lado, né?
Tem o lado da tragédia e tem o lado também da população de Antioquia e de Medellín, que também se viu assistida por aquele grupo criminoso. Por mais controverso que seja isso. Sim. É interessante você falar isso das tragédias, porque realmente o que aconteceu na Colômbia nos anos 80, nos 90, são coisas assim, assassinato de candidato à presidência, invasão da Suprema Corte, avião caindo Então com explodiu no ar. atentado como que chama a companhia da Colômbia? Avianca. Da Avianca. E, enfim, atentados frequentes em farmácias e tudo mais. Então, realmente é uma cidade marcada pela tragédia. Então, acho que essa comoção é explicável. Né? Essa compaixão, essa empatia, sobretudo, é explicável. Vini, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o Odd 99, e é aquela Odd 99 para 1. Não tinha como acontecer, não tinha como dar certo, e aconteceu. Qual que é a sua odd 99 para 1? É conhecer o Galvão com 8 anos? É sair de Goiânia e ser narrador hoje em jogos importantes? É sair de Goiânia e ter tido a chance de trabalhar com muita gente boa que me ensinou e me aprendeu aqui em São Paulo. E a principal delas, eu sempre digo, Oscar Ulisses. Alguém que conseguiu me moldar e me colocar no caminho, no rumo certo. Tinha muita chance de dar errado, né? Assim, vir para São Paulo era muito difícil. Alguém abrir a porta para um desconhecido de outra cidade tinha que ser meio louco, né? E o Álvaro lá atrás foi meio louco. Então essa é a odd que mudou a minha vida e que era muito improvável lá atrás. Até porque é um caminho longo, uma jornada longa. Eu achei que você fosse responder ser aclamado pelo público no jogo do Nacional. Não, isso aí é mentira, bicho. Isso é conversa do seu amigo Não David teve Chiodini. isso aí no Nacional e jamais. Vasco? Olha, eu vou te falar, a ESPN tem um pessoal na redação que é danado, viu? É um pessoal... Você não pode deslizar que, olha, começa a disparar news isso, mensagens. não teve isso, não foi aclamado no estádio, não foi anunciado. Não, Estamos aqui com o Vinícius Moura. jamais. Sou um perfil low profile. Você é low profile assim, em rede social, essas coisas? Você não costuma... Tenho dificuldade Só em o rede seu dog social. você posta. Adoro. Minha poodle, a Nina. Você é pai de pet, com orgulho? Sou um pai de pet com muito orgulho. Estou sempre por aí nos parques da cidade, tentando gastar um pouco da energia de um poodle de 1 ano e meio. Não é fácil, meu amigo. Mas não melhora depois de um tempo, assim? Não sei, ela tá com 1 ano e meio ainda. E geralmente filhote que é mais... Então, ela ainda é um filhote. E Vini, você acompanhava quando você era mais novo o campeonato italiano, assim, tipo, quando você era criança? Sim, as transmissões da Bandeirantes lá atrás, do Silvio Luiz, do Silvio Lancelotti, eu peguei pouco. Mas, ok. Eu fui assistir mais o campeonato italiano e os campeonatos internacionais quando eu passei a ter TV a cabo, né? A ESPN e tal. E eu adorava, porque assim, a Itália é um país muito conectado com o Brasil e a língua é muito fascinante. A língua italiana é uma coisa... Você está aprendendo italiano? É assim, eu não falo italiano, mas escuto e leio bem. Já tinha essa vontade e fazendo os jogos do campeonato italiano isso se desenvolveu bem. E mais recentemente acompanhando muitos jogos com o Antero. Nossa, adorava o Antero. O Antero virou nosso fã da rádio também, mandava mensagem sempre. E ele estava, claro, nos jogos da Série A, né? Torcedor da Roma e tal. E eu sempre gostei das histórias do campeonato italiano. Lembro que eu comprei um livro de um jornalista inglês que ele foi para a Itália contar para os ingleses como era o futebol na Itália. As rivalidades, a magia das torcidas, as histórias dos anos 80. E eu sempre gostei. E tive a chance nessa temporada atual de fazer os principais jogos. E estamos lá com uma turma que é muito dedicada e que acompanha com afinco a Série A. O Jean Oddi, o Léo Bertozzi, o Biratan Leal, o Elton Serra. Caras que adoram o campeonato italiano e que têm uma paixão muito grande. Per amore. Per amore. Passione. Tô brigando não pelo título, mas pelo Scudetto. Pelo Scudetto, é verdade. Pelo Scudetto. Mas como foi isso? Você que procurou? Não. Você é a voz do campeonato italiano no Brasil? Não. Me chamaram, né? Meninos lá, os comentaristas, me perguntaram. Eu falei, topo, claro. Quando eu entrei na ESPN, eu entrei fazendo de futebol, alguns jogos ali do campeonato inglês, né? Mas aí houve uma mudança. O Paulo Andrade saiu, foi para ir para o Sport TV. Nessa eu acabei ficando só na ESPN. E o campeonato italiano... Tinha ali uma vaga sobrando para fazer os principais jogos e eu falei, vamos fazer. Quero fazer os
Quero fazer grande jogo, quero contar grande história, quero acompanhar o campeonato do início ao fim. Porque nessa de fazer tanta coisa diferente, você fica às vezes meio perdido. Uhum. E hoje eu sei tudo do campeonato, sei os jogadores todos de cabeça, a escalação tá lá só para anotar quem tá com cartão amarelo. Eu conheço todo mundo. Faz o jogo sempre. E, queira ou não, é uma oportunidade, não só, claro, porque é um grande campeonato, mas o campeonato italiano hoje não é o que foi no início dos anos 90, Não final é, dos anos 80. sem Ele dúvida. não é a principal liga europeia, foi já ultrapassado há algum tempo pelo Campeonato Espanhol, pela Premier League. Mas existem histórias a ser contadas, né? Muito, muito. Por exemplo, a Juventus como time que tem a maior torcida e que é o mais odiado. A Juventus não encara, Tipo por os exemplo... Yankees no beisebol, assim. Por aí. A Juventus não é... Não encara, por exemplo, a Fiorentina e o Napoli como seus rivais. Mas eles encaram Mas Napoli e Juventus. Fiorentina acham que o jogo contra a Juventus é final de campeonato. E o ambiente no estádio é completamente diferente. A Itália também tem essa divisão sul-norte, Uhum. e o Napoli acaba se tornando a grande história. Embora não seja o único time do sul da Itália a jogar a primeira divisão, é o único que tem título, é o único que briga por alguma coisa. E eu, coincidentemente, antes de narrar a Série A, como fazer os principais jogos, por uma ocasião de escala, eu narrei o jogo que deu o título para o Napoli agora recentemente, temporada 22-23. Pô, me Teve senti invasão de arrepiado. Pô, campo. aquilo foi demais, cara. Eu tava vendo a redação. Um time que só tinha ganhado na era Maradona e foi ganhar agora. Não, e que virou uma tragédia o time depois disso, né? Uma tragédia, Quase exatamente. acabou, basicamente. Sim, foi pra falência. E aí um cineasta fã do clube de futebol recuperou, o Aurélio de Laurentiis, um cara muito controverso, mas que gosta muito do Napoli, apaixonado pelo clube, colocou o time de novo no caminho de uma grande conquista. Então, esse tipo de história o campeonato italiano tem. Até há pouco tempo, era fácil saber que o campeão era a Juventus. Uhum. Inter Era e uma Milan... pegada tipo Alemanha, assim. Isso acabou pro bem do campeonato. Hoje a Juventus tem... Se eu não me engano, lógico que você tá mais imerso, tem investimento estrangeiro na Inter e no Milan agora, né? Tem. Já tinha, mas eram clubes... Chinês, se eu não me engano? Sim. O Milan é de um grupo americano hoje, está com muita dificuldade para se estabelecer, mas são clubes que conseguiram se organizar mais. O diferencial da Juventus lá atrás foi ter um estádio. Na Itália... O Dele Alpi ou o Dele Alpi, o próprio? O Dele Alpi foi destruído para a construção no mesmo lugar do Allianz Stadium. Por que isso é um diferencial? Receita. Tá. Então, não é coincidência que a Juventus ganhou 9 títulos seguidos a partir da construção desse estádio. E na Itália, erguer um novo estádio é uma luta pela burocracia. Porque muitos estádios são da Copa de 90 ainda. Exatamente. O Giuseppe Meazza, Barra San Siro. Exatamente. Vamos esclarecer essa polêmica. Giuseppe Meazza ou San Siro? Então, o estádio é conhecido como Morumbi aqui pelo nome do bairro, San Siro. Aí os fãs do esporte, alguns, e muita gente na internet, fica enchendo a paciência. E, por favor, parem com isso. Quando é jogo da Inter, e a gente chama o estádio de San Siro. Porque é o seguinte, Giuseppe Meazza, um nome histórico ligado mais à Internazionale. Mas ele jogou no Milan também. Jogou no Milan, mas é um cara mais ligado à Inter. E aí fica essa história de que quando é Inter é Giuseppe Meazza, quando é o Milan é San Siro. Não, os italianos chamam o estádio de San Siro e Giuseppe Meazza para os dois times, igual. É uma lenda criada, não sei por quem, e que eu acho que só tem no Brasil. Então o jogo da Inter, falar San Siro, não tem nenhum erro. É assim que o estádio é conhecido internacionalmente. E hoje os clubes tentam erguer uma nova arena, provavelmente do lado ali do San Siro, para ter novas receitas, para ter uma capacidade econômica que hoje eles ainda não têm. Isso vale para Roma e Lazio. Eu acho o estádio tão bonito, San Siro. É a catedral do futebol italiano. É maravilhosa. Mas não dá receitas. O Olímpico também não dá receita para Roma e Lazio. Não da mesma forma. Também é um estádio mais antigo. A Lazio quer jogar no estádio de rugby da cidade, Flaminium, e a Roma tem projetos também para construir outro estádio. Na verdade, não. Lazio. E às vezes tem som de... que para eles é Lazio, né? É que pra gente é Lazio. Então eu falei certo. Okay. Eu comecei a aprender italiano. Eu sei. Eu sei. Você tem um roteiro também? Não, eu acompanho você por aí. Você tem dossiê... falado italiano por aí. Estou parlando. Como é que te pega no campeonato italiano? As histórias, as torcidas. O ambiente. As rivalidades. Então, assim, não é um campeonato de 2 times. De 3 times. É de 5, 6? 5, 6. Embora, por exemplo, Roma e Lazio não briguem por título, quando eles se enfrentam, é a maior rivalidade do país. Esse jogo vale mais do que qualquer um para os dois. Até porque
dificilmente eles vão ser campeões. É muito difícil. É mais fácil para a Inter ser campeã, para a Juventus, para o Milan e tal. Hoje em dia até para o Napoli. Mas Roma e Lazio, quando eles se enfrentam, é um acontecimento na Atalanta cidade. também, né? A Atalanta é uma história mais recente, de uma cidade pequena, que conseguiu... Uma cidade que foi destruída na Covid, né? Foi o epicentro ali na Europa. A coisa começou em eventos grandes no jogo da Atalanta, é verdade. Exatamente. Na Atalanta joga Rafael Tolói, que eu conheci em Goiânia, vendo ele no Sub-20 do Goiás, ainda trabalhando, e é um cara que virou ídolo lá. Então, acho que o campeonato italiano tem esse ambiente de torcida que é inigualável das grandes ligas europeias, porque no leste europeu você tem, na Turquia, na Grécia, ambientes que são... Os Balcãs como um todo, sim. Incríveis. Mas na Europa Ocidental, entre aspas, acho que talvez a Na Itália Inglaterra seja não é igual, né? Na Espanha não é igual. É uma torcida que lembra um pouco a torcida da Argentina, né? Exatamente. Então, assim, tem muita camisa pesada, tem muita história interessante, tem muita conexão com o Brasil. Eu acho que isso torna o campeonato incrível. Volta e meia tem um jogo grande no fim de semana. Sei lá, Roma e Inter. Inter e Milan, Juventus e Milan. Toda hora tem. Napoli. É demais. Eu gosto. Vinícius, pra gente ir terminando, infelizmente, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui, eu poderia ficar... Bom, fiquei muitas vezes 3 horas com você, né? E meia, 3 horas e meia. 3 horas e meia, 4 horas, por aí. Mas a gente tem um quadro aqui no nosso programa que ele é prospectivo. A gente já contou muito a sua história, retrospectivo, mas ele é prospectivo porque é o seguinte, imagina que você está em 2035, daqui 10 anos, assistindo essa entrevista. Que mensagem você gostaria de passar para você mesmo? O que você quer assistir você falando para você mesmo daqui 10 anos? Olha, isso, hein? Eu quero, daqui 10 anos, olhar para trás e ver que, primeiro, eu cresci, evoluí como profissional e que eu desfrutei da minha carreira. Eu quero chegar em 2035 e ver também a mesma força de vontade, o brilho no olhar que eu tenho hoje, eu quero ter também daqui 10 anos fazendo o que eu faço. Porque com o passar do tempo, às vezes você vai ficando cansado, né? Você vai perdendo um pouquinho a empolgação. Não quero perder isso nunca. Porque realizo um sonho de infância toda vez que estou no ar. Desfruto e gosto muito. E espero que nessa jornada aqui de 10 anos eu tenha muita serenidade para seguir o caminho correto, que é esperar a sua vez, esperar a hora certa, de ter oportunidade e quando ela chegar, agarrá-la e fazer bem feito. Acho que é isso. Mas tenho dificuldade de pensar no futuro, assim. 10 anos está longe, hein? Tem uma pergunta que eu sempre quis te fazer, pelo seu caráter, pela sua postura, que eu acho admirável. Às vezes, quando alguma coisa dá errado, isso em qualquer profissão, a pessoa fica chateada, fica para baixo, fica com uma nuvenzinha na cabeça, fica... Bom, eu já fui assim algumas vezes, seja comentarista, seja em qualquer outra profissão que eu já tive. Mas você eu nunca vi reclamar, encher o saco, ficar para baixo. Por quê? Isso é especial, cara. Acho que porque Isso é difícil. Eu sofro sozinho. Prefiro sofrer calado. E tento não descontar nas pessoas os meus momentos de frustração. Porque é muito ruim trabalhar num ambiente pesado. É muito ruim. Trabalhar com pessoas que estão alegres e tentar transformar o dia da pessoa um pouquinho mais leve, acho que é um desafio para todos nós. Então, assim, eu também chegar nervoso para uma transmissão e chateado, às vezes eu acho que eu posso estar desrespeitando também o meu comentarista que está do lado. E para ele pode ser o maior evento do mundo. Eu não posso estar assim nunca. Eu preciso estar bem. E se eu também chegar muito alterado, isso vai influir no ar. Eu acho que, para mim, essa conexão é automática. Eu não consigo mudar tanto o que é do ar. Coisas que dão errado, coisas que poderiam ser melhores, por exemplo, em todos os ambientes, por que isso não te afeta tanto? Eu acho que porque talvez seja a personalidade. Vou dar um exemplo, sei lá, não aconteceu isso, mas só um exemplo. Caiu o sinal. E o narrador quer ficar pistola. Não, mas isso é absurdo, não. Tal, Mas para mim, se eu ficar assim, eu não vou dar conta de narrar com serenidade depois. Mas qual é o segredo de ser mais leve assim? Eu acho que quem está em casa pode pegar isso também. Acho que uma coisa que eu admiro muito você. Assim, Curti, é manter a calma. É saber que não é aquele evento que vai te definir. Um erro ali não vai comprometer a sua carreira. E isso, o ambiente na redação me permite a isso também, né?
se eu tivesse pressionado, se eu soubesse que aquela transmissão, se eu errar, eu tô demitido, eu acho que ia ser diferente, certo? Então o ambiente me leva a isso também, para que eu tenha calma. Eu acho que é viver de uma maneira mais calma, tranquila, dar apoio para quem está na produção, às vezes, que está sofrendo, que está ralando, que tem que colocar o sinal no ar, que não é culpa dele. Eu não vou ficar lá xingando ele, cara. Ele não tem culpa. Eu tenho que ser a serenidade ali para que a coisa dê certo. É tentar viver mais calmamente. Até para não acumular pressão alta logo cedo. Né? Você Não não ter acha também problemas de saúde. que é fruto de você ter esse sonho desde criança? Pode E ser. tá realizando esse sonho sempre? Isso aí. Acho que você pega uma coisa importante. Porque ali, para mim, sempre é trabalho, tá? Sim, Não, claro. não levo nessa de que, como é que é aquele ditado? Faça o que você ame e nunca trabalhe nenhum dia na vida. E tal. Não, é trabalho. E aí não ame mais nada. Trabalho é trabalho. Mas eu me realizo muito. Eu adoro estar no ar. Adoro desfrutar do momento. Dá pra sentir isso na sua voz. Então, por exemplo, esses dias eu fui fazer um jogo do Botafogo, uma final de campeonato. Supercopa. Por uma ocasião de escala eu estive ali. Ou Recopa. Era a Recopa. É a Recopa. O Voga, nosso principal narrador, naquela semana ele não podia fazer. O Nardini também caiu ali pra mim. E assim, claro que eu tava nervoso e tal. Sempre tem alguma coisa ali que pode dar errado. Mas, poxa, na hora que começa a transmissão, eu olho pro lado, tá o Zinho, Calçade, que eu tirei foto lá atrás. 2 repórteres cheios de informação para dar, estádio lotado, o campo todo na minha frente, eu com o monitor aqui, que eu nem tinha na rádio, em tempo real, né, podendo narrar no monitor e no campo. Pô, aquilo é demais, então é prazer. Mas é a jornada também, né? Você ter ralado lá atrás que Também. faz você valorizar hoje. Sem dúvida. Isso sem dúvida também. Porque eu não cheguei assim por acaso. Ninguém chega por acaso, mas eu batalhei muito, assim. Foram muitos anos, embora eu seja jovem, eu tenho 34 anos. Isso aí, você é jovem, você tem 34 anos, você é jovem. Importante frisar que 34 anos Exatamente. Você é jovem. Muito obrigado. Já cheguei mais longe do que eu imaginava para minha idade, muito mais. Você imaginava? Imaginava que, sei lá, ia... Quando você estava em Goiânia, falava, putz, quero ir para São Paulo, mas qual que era o teto que você imaginava? Narrar, ser um terceiro narrador em rádio. Assim. Óbvio que eu queria trabalhar em televisão, óbvio que eu queria ser o principal narrador de uma rádio, mas você sabe que é muito difícil, né? E eu tento ser pés no chão, para não atropelar e não ficar ansioso demais. E entrar na TV foi algo muito difícil. Quis muito, batalhei muito, tomei muitos nãos. E sempre com aquela coisa, porque vem do rádio. O rádio é cheio de manias. Sim, o rádio tem os seus vícios, mas as pessoas podem melhorar e criar uma outra forma de se comunicar partindo do rádio para a televisão. Exatamente. E tantos outros. Hoje tem tanta gente boa que faz rádio, narra aqui em São Paulo. Pessoas assim incríveis. E eu agradecer a chance que eu tenho e dar valor a todas as oportunidades que eu tive. E fazer com que as pessoas que me colocaram no ar, na rádio, na televisão, reconheçam que, acertei aqui. Não quero nunca que alguém que me colocou no ar se decepcione comigo porque eu não entreguei, ou porque eu fiquei nervoso, ou porque eu tratei mal alguém. Jamais, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que grandes comunicadores geralmente têm. Embora exista a pressão do momento, você saber lidar com as pessoas que estão à sua volta é uma habilidade, uma qualidade. Gerir pessoas, gerir situações de conflito, de crise, é algo que parte também de quem está comandando ali a jornada. O narrador, ele é como o piloto da aeronave. Ele não pode entrar numa loucura total. Alguns conseguem fazer disso o seu estímulo para entrar no ar. Tem narrador que é assim também. Eu não. Prefiro um ambiente mais calmo e tranquilo. A gente falou aqui do Luiz Roberto. Eu não conheço ele pessoalmente, mas todo mundo que trabalha com ele sai encantado de trabalhar com ele. Deve ser ótimo trabalhar com o Luiz Roberto. Você fica querendo a próxima escala. Tenho vontade de conhecer o Luiz Roberto. Também, com ele aí. Sabe de quem? E o Galva. E o Galvão Bueno. Galva vai ser um espetáculo. Quando acontecer? Vai acontecer. Manda essa entrevista pro Galvão. Vou mandar. Não, você pode mandar seu celular dele. Não sei se é mais o mesmo, faz quase 10 anos. Manda o Oi Galva. Oi, sumido! Cuidado, hein? Oi, sumido é perigoso. Vini, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Você sabe que eu admiro muito você e desde o primeiro dia que a gente se conheceu, que foi no seu teste pra NFL, né? Rapaz, você não sabe quão nervoso eu fiquei naquele dia. Fiquei mais nervoso naquele teste com você do que em qualquer transmissão hoje em dia. Muito mais. Tava... Eu tenho cara de mal? Sim. Pra quem não sabe, vou contar aqui pra encerrar. Não vai cortar essa parte. Não, a gente não corta nada. Eu agradeço muito você, inclusive, a ter conseguido entrar na ESPN, porque eu entrei pra narrar futebol americano. Precisava de alguém ali.
quando a pessoa me procurou e falou assim, você narra futebol americano? Eu falei, ai, meu Deus, não sei tanto assim. E ele falou assim, então, deixa para uma próxima. Eu falei, próxima não. Vou gravar um piloto. Gravei em 2 madrugadas, mandei. Entrei lá, mas tinham vários testes depois. A ESPN tem um cuidado muito grande com a NFL. E um dos testes foi contigo. E o pouco que eu sabia era do livro que você tinha escrito. Manual do Futebol Americano. Obrigado. Ali falou pro público que não sabia nada, que era eu, em 2017, por aí. E ali eu aprendi a gostar. E como o comentarista chegou, a primeira coisa que eu fiz foi, vou levar o livro, vou deixar aqui, porque acho que ele vai ficar bravo comigo, porque eu não sei muito e tal. Vamos ver como ele vai reagir. Na hora que você chegou, já apresentei o livro, entreguei para você e falei, ó, o pouco que eu sei é culpa sua. Assina aqui para mim. Aí assinei, ele assinou, né? E já entrou desarmado para aquelas 3 horas e meia ali com quem não sabia nada. Eu sou uma pessoa fofa. Não, mas eu não te conhecia. Porque, primeira vez. Porque às vezes a pessoa, porque assim, pra gente que já tá trabalhando no dia a dia, pra muita gente fazer um teste é um saco. Puta, tem que ir lá, às vezes o cara não sabe nada. Mas o Ari falou isso na entrevista dele, mas eu imagino que eu tenha agido dessa forma com você, mas eu tento me colocar no lugar da pessoa que tá ali, que aquela pode ser a oportunidade da vida daquela pessoa, como foi pra mim, né? Então, de tentar, eu lembro que a gente até conversou antes, tal, eu tentei de alguma forma, não sei nem se eu podia fazer isso, mas eu tentei ajudar. Como eu fiz em outros testes. Agradeço. Se podia ou não podia. Eu acho que eu fiz todos os testes de narrador, tirando do Suman e do Matheus Pinheiro, esse teve teste, mas tirando os dois, acho que eu fiz todos. Comentarista de arbitragem também, eu fiz todos, desde que eu entrei, né? Então, sempre fiz com muito carinho mesmo, e muito respeito com a pessoa que estava lá, que pode ser a oportunidade da vida da pessoa, então não custa dar uma ajudada, ser legal, e o Everaldo foi assim comigo, então no meu teste. Grande cara, hein? Então, maravilhoso. Então, que é outro que desde criança tem o sonho de ser narrador e está realizando aí. Vini, não vamos cortar essa parte, prometo. Talvez a gente corte uma parte ou outra, porque ficou muito longa a entrevista. Boa sorte, Jéssica, nossa editora. Obrigado por ter vindo, obrigado por ser essa pessoa tão leve, essa pessoa que todo mundo tem muito gosto de trabalhar. Agora, rasgação de seda. Parece início de palestra jurídica. Na faculdade é assim. É ou não é, Gui? Antes de qualquer evento em faculdade de Direito, estamos aqui com esse nobre doutor, um ápice da área do direito administrativo. Eu vou rasgar cedo, eu vou fazer isso. Porque você falou de escala, sempre que eu estive escalado com você, e faz tempo que a gente não faz nada junto, mas sempre foi um prazer, porque eu sempre soube que você ia chegar respeitando o esporte que eu estava fazendo ali, seja o beisebol antes, agora não mais, mas a NFL, que você ia chegar preparado, que você ia saber o nome dos jogadores, que você bate pronúncia, talvez na NFL e na MLB não é tão complicado, mas imagino que no futebol você faça isso também, que você bate pronúncia com o comentarista antes, assim, fulano, como que fala o nome dele, e você respeita o que você está fazendo ali, que você respeita a pessoa que você trabalha, e você está realizando seu sonho sempre, e você trabalha o que você ama. Isso é muito importante. Então, obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado seu tempo, e é isso, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não, eu que agradeço aqui o convite, foi muito legal, muito bacana, e agradecer pela oportunidade sempre. Tô sempre olhando entrevistas de narradores para saber o que eles têm para tirar, e eu estou aqui falando algumas coisas. Que com certeza alguém vai daqui um tempo tirar uma foto com você que era eu. Jamais. É isso, gente. Esse foi mais um Além das Linhas. Obrigado pela companhia. Não deixe de colocar nos comentários quem você quer sendo entrevistado aqui num episódio futuro do nosso programa. Claro, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou da entrevista e a gente volta em breve com mais. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.